Bom, a gente está aqui com o Dr. Ricardo Tavares, que acabou de coordenar uma mesa intitulada Gestão em Cuidados Paliativos, Indicadores e Foco em Resultados. Doutor Ricardo, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi a sessão, se houve muito interesse dos congressistas, quais foram os destaques das palestras. Você poderia contar um pouquinho também para a gente quais foram as principais perguntas e as dúvidas que a plateia teve? Claro, bom dia. Como esperado, pelo tema que tem sido de interesse crescente na área de cuidado paliativo e uma necessidade real dos serviços que estão sendo formados, instituídos com cada vez mais seriedade e profissionalismo, a questão da gestão ela é uma área de foco nesse momento histórico da questão do cuidado paliativo. E não é à toa que essa mesa foi colocada num sábado, realmente para gerar interesse que a gente sabia que ia haver. E de fato aconteceu. Nós ocupamos uma sala de 160 lugares, que ficou absolutamente lotada, com gente em pé, para assistir as apresentações dos 3 professores convidados, o Dr. Douglas Crispim, do Hospital das Clínicas de São Paulo, a doutora Patrícia Coelho, mestre em enfermagem com experiência em assistência domiciliar em Portugal, e o Dr. Henrique Parsons, que atualmente trabalha em Ottawa, Canadá, e faz parte da articulação de uma rede de cuidados lá. Inicialmente, a palestra do Dr. Douglas trouxe uma visão geral da questão de indicadores e da importância da gestão na questão em saúde, de uma maneira geral, com o foco inicial em cuidados paliativos, mostrando alguns dos indicadores que começam a descontar com relação à eficiência do funcionamento do serviço. Em seguida, a doutora Patrícia comentou a questão da assistência domiciliar em Portugal, trouxe muitas informações, muitos números. A pesquisa, a literatura nessa área tem sido exponencialmente crescente nos últimos anos, de 2010 para cá, principalmente, e ela trouxe uma vasta experiência e terminou a conferência dizendo que há necessidade de que haja um comprometimento real das pessoas com os problemas e empatizar com as pessoas em casa e fazer com que a gente tenha, na verdade, inteligência social para lidar com a questão da assistência domiciliar em cuidado paliativo como uma missão importante e uma missão complexa. Não se trata de uma assistência ou de uma organização simples e que vai exigir uma inteligência, como ela diz, social, que vai além da inteligência técnica. Finalmente, o Dr. Henrique Parsons teve uma apresentação em que ele falou bem especificamente de como funciona a rede, né, em Ontário, especificamente na cidade de Ottawa, onde ele está, e alguns exemplos, algumas estratégias interessantes que suscitaram interesse no sentido de reproduzir o modelo para o Brasil, principalmente também no que se refere à assistência extra-hospitalar, fora do hospital, voltada para o domicílio, voltada para as instituições de menor complexidade. E apresentou para a gente um programa TIP-Link, agora não vou me lembrar o nome exatamente, mas um programa que está sendo, de uma certa forma, disseminado para a população, de um sistema de saúde totalmente público, em que a rede se instrumentaliza de uma micro-rede de profissionais e de um cuidador que é um gerente e que consegue fazer o gerenciamento pessoal de cada caso e encaminhar e fazer a captação das instâncias que estão envolvidas nessa rede para as necessidades específicas da pessoa em cada momento, permitindo que ela fique mais perto da sua família e mais fora do hospital. A plateia foi ávida de perguntas no final. Nós terminamos a mesa 20 minutos depois do tempo previsto por conta das perguntas. Eu achei uma judiação terminar antes, a sala podia ser usada por mais tempo. E o interesse foi muito grande, principalmente voltada para a questão da organização da assistência em domicílio, fora do hospital. Pessoas interessadas na questão da rede, pessoas interessadas na questão da diferente autonomia que os profissionais têm. O Dr. Henrique chamou a atenção para a autonomia dos enfermeiros, na questão das tomadas de conduta e das decisões na assistência domiciliar, e isso foi questionado por enfermeiros aqui. Quer dizer, a gente constata que é um sistema de fato muito diferente, em que o peso e a autonomia do profissional, como um indivíduo que toma decisões e que gerencia o caso, fora da pessoa do médico, é uma coisa ainda muito longe da nossa realidade. Como
você avalia o aumento do interesse nos cuidados paliativos por parte dos profissionais de saúde? A gente vê que o número de participantes nesse congresso é quase o dobro do congresso de 2013, né? Queria que você fizesse um comparativo aí, uma avaliação desse crescimento. Na minha visão, o cuidado paliativo finalmente está sendo entendido da maneira como ele de fato veio para ficar, como uma assistência que complementa, como uma assistência que agrega valor ao cuidado e assistência do doente numa rede continuada de cuidado, que não se destina apenas a uma atenção ao final da vida. Então as pessoas começam a entender que dentro da sua prática elas podem e devem se instrumentalizar do conhecimento que essa prática traz para que elas possam desempenhar uma prática melhor, e alguns tantos dessas pessoas começam a se interessar nesse aspecto da assistência paliativa como mesmo uma área de atuação específica ou especialidade que queira seguir, começa a enxergar como um novo foco de trabalho. Isso e a presença de cursos, capacitação, divulgação, mídia, fazem com que o interesse na área aumente, não só na população voltada para a saúde, que é a população que frequenta um congresso como este, mas também da atenção do público geral, mídia e a própria sociedade. Começa agora a se voltar para essa prática e entender que isso não está relacionado a nenhuma questão de uma prática ou alguma coisa ilícita, mas sim um cuidado legítimo e apropriado. A gente pode ser otimista em relação ao futuro? Eu acho que sim. Eu vejo isso de uma maneira muito otimista. Estou nessa história já há alguns anos e o impulso que a gente teve no cuidado paliativo nos últimos 5, e eu talvez diria nos últimos 2 anos, foi bastante expressivo. Eu acho que finalmente o que a gente sabia que veio para ficar encontrou seu lugarzinho ao sol e veio ficar.